Mano, começando esse pós-jogo de Always Ready 2, Corinthians 0, que pra mim foi uma das piores atuações do Corinthians na história da Copa Libertadores da América. Um time totalmente entregue, parecia que o Corinthians estava ganhando a partida, porque o primeiro tempo a gente pode até concordar, levou o gol, erro absurdo do João Pedro, que nem titular é. Convenhamos, o João Pedro é porco, né? Começou no Palmeiras. Hoje eu tô irritado, então eu vou falar, tô nem aí, mano. João Pedro jogou no Palmeiras, enfim, fez um pênalti totalmente idiota aos 6 minutos de jogo, mas até então beleza, saiu o gol e tudo. O Corinthians continuou pressionando, mas do meio pro final do primeiro tempo, você já vê um Corinthians meio apático, um Corinthians que meio que já se acomodou, que já se conformou com a derrota. E no início do segundo tempo, não tinha dado nem um minuto, um erro grotesco de todo o sistema defensivo do Corinthians. O time boliviano fez o que quis com o Corinthians no segundo gol. Um time totalmente entregue, sem vontade, tá? Mano, que desgosto foi essa partida de hoje. É um tapa na cara de toda a torcida corintiana, mas principalmente na cara do torcedor corintiano que enfrentou dias de estrada ou que pegou avião para ir para Bolívia assistir esse absurdo que aconteceu dentro de campo. O senhor Vitor Pereira acha que tá na Disney? Não tá na Disney não, irmão. Pelo amor de Deus, cada alteração pior que a outra. E como você, Vitor Pereira, que todo mundo diz que o seu perfil se o medalhão não tá jogando bem e tudo, eu não coloco ele pra jogar. Tá, beleza, você fala isso, por que o Paulinho jogou então hoje? Pelo amor de Deus. Tem coisa que não dá pra entender, um monte de substituição nada a ver. A última pior ainda, a entrada do Lucas Piton. Pô, pelo amor de Deus, mano, não tenho o que falar, não tenho o que falar. Parece que o Corinthians tava tranquilo dentro de campo, parece que o Corinthians estava ganhando o jogo. Você via um jogador ou outro ali insatisfeito com o resultado, com a bola que não chegava no pé, você pega um Renato Augusto, um Roger Guedes que entrou ali no segundo tempo, mas de resto, tava todo mundo de boa dentro de campo. Beleza, a gente enfrentou altitude e tudo, mas mano, você coloca o Corinthians lá em cima e coloca o Always Ready aqui embaixo. Porque quem é esse time boliviano perto do Corinthians? Perto da história do Corinthians? Isso não é normal. Perder da maneira que perdeu. Foi ridículo. Foi ridículo. E isso só prova o que vai ser o Corinthians daqui pra frente nessa temporada. Se continuar nessa mesmice, se continuar protegendo o medalhão, se continuar protegendo o jogador que já foi ídolo do clube em tempos passados. Vai ser isso. Esse é o reflexo do Corinthians, que até o momento não ganhou nenhum clássico na temporada, que perdeu de maneira feia a semifinal do Campeonato Paulista, beleza, foi 2-1, foi, mas também não jogou nada, não produziu nada, produziu quando o Jô entrou em campo. Não ganhamos nenhum clássico nessa temporada. E quando chegou um mata-mata, uma decisão, o que aconteceu? Empatou com o Guarani no tempo normal e só foi vencer nos pênaltis porque teve a sorte do Cássio ser um bom goleiro aí em disputa de pênalti e ter pego a cobrança. Mas é esse o reflexo do Corinthians? Pelo amor de Deus, fez um monte de contratação, um monte de reforço bom para isso? Vocês se acomodaram, jogadores? Só porque vocês têm histórias em outros clubes, histórias no próprio Corinthians, vocês se acomodaram para vocês, tá bom? E não pode criticar vocês? Pelo amor de Deus, o torcedor corintiano enfrentou 3 dias de estrada. Você pega aí a trajetória, principalmente do Mil Grau aí, que foi pra Bolívia aí, tá desde domingo na estrada indo acompanhar o clube. Um monte de gente aí que foi de ônibus, de van, de caravana, das torcidas organizadas. E é isso que você produz dentro de campo, Corinthians? Um time totalmente sem garra, sem alma, sem raça. O Corinthians sempre teve esses 3, garra, alma e raça dentro de campo. E esse time tava acomodado, tava tudo lindo. Tava tudo lindo. Beleza, a gente vê na cara do jogador que tava assim, mas mano, pra vocês tava tudo lindo. Ninguém se esforçou dentro de campo. Toda hora era jogador perdendo a bola, era jogador entregando a bola pro time boliviano. E foi esse absurdo aí que aconteceu dentro de campo.
Eu falo um monte de besteira quando acontece coisa ruim, mas eu tô falando o meu ponto de vista, o que eu acho, e acredito eu que a maioria da torcida tem o mesmo ponto de vista. E olha, Corinthians, se bobear não pega nem o terceiro lugar desse grupo, não vai nem pra Copa Sul-Americana, já morre logo em quarto, porque o Deportivo Cali meteu 2-0 no Boca. Então, Boca Juniors, que estava totalmente desfalcado por conta daquele jogo contra o Atlético Mineiro ano passado, perdeu de 2-0. Então a gente tem Deportivo Cali e Always Ready nas lideranças, em primeiro e segundo, e Boca Juniors e Corinthians em terceiro e quarto. Então, Corinthians, se depender de você, porque o Boca Juniors eu tenho certeza que deve pelo menos ganhar uns 2, 3 jogos, se depender do Corinthians, nem Sul-Americana a gente pega. Nem Sul-Americana a gente pega, tá? Então abre o olho, porque esse ano ainda tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro que começa no próximo domingo. Eu fiz uma live mais cedo apoiando os jogadores, falando, não, mano, Campeonato Paulista já foi, vamos focar na Libertadores, mas, mano, o reflexo desse time é o mesmo reflexo do que aconteceu há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, um time totalmente apático, um time que está totalmente conformado com a situação, e é um time bom. Não é igual se fosse o Corinthians do ano passado, o Corinthians do Wagner Mancini, que não era um time bom, e ainda pelo menos tentava dar tudo de si dentro de campo, que aí era peças limitadas que a gente tinha, mas hoje não. Então, eu falo pra você, medalhão, pra você, jogador que se acha o superastro do Corinthians, coloca seus pés no chão, você tá no Corinthians, irmão, você tá no Corinthians, você é igual a todos os outros jogadores, sem estrelinha, vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Ainda temos o quê? Mais 5 jogos aí na fase de grupos da Libertadores. Vamos jogar bola, porque pode acontecer do jeito que eu falei. Se depender de continuar jogando esse futebolzinho, nem vaga para Sul-Americana pega. Termina em último no grupo, tá? Primeira rodada, a gente vai acertar os pontos e tudo. Irmão, é para abrir o olho. A gente não ganhou nenhum clássico esse ano. A gente foi eliminado para o São Paulo no Campeonato Paulista, coisa que não acontecia desde 2000. A gente perdeu um jogo na altitude, o Corinthians nunca perdeu na altitude, primeira vez que perdeu, foi hoje. Vocês podem culpar a altitude sim à vontade, mas era para pelo menos ter dado tudo de si dentro de campo, isso eu não vi. É isso, nação corintiana, tamo junto, deixa o like aí, compartilha e se inscreva no canal. Vai Corinthians aí, próximo jogo, Botafogo e Corinthians, primeira rodada do Brasileirão 2022, no próximo domingo às 4h30 da tarde. Tamo junto.